Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravada. Seção 4. Da estrutura organizacional dos institutos federais. Artigo 9º. Cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Artigo 10. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Parágrafo 1º. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Parágrafo 2º. O Colégio de Dirigentes de caráter consultivo será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Parágrafo 3º. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Parágrafo 4º. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Artigo 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composto por um reitor e 5 pró-reitores. Parágrafo 1º. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Parágrafo 2º. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Artigo 12. Os reitores serão nomeados pelo Presidente da República para mandato de 4 anos, permitido uma recondução após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se um peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos. Inciso 1. Possuir o título de doutor ou... Inciso 2. Está posicionado nas classes D4 ou D5 da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Parágrafo 2º. O mandato do reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou antes desse prazo, pela aposentadoria voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo. Parágrafo 3º. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor do Instituto Federal, nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção. Artigo 13. Os campos serão dirigidos por diretores gerais, nomeados pelo reitor para mandato de 4 anos, permitido uma recondução após o processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente,
de 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 para a manifestação do corpo discente. Parágrafo 1º. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam no mínimo 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. Inciso 1. Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal. Inciso 2. Possuir no mínimo 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição. Ou inciso 3. Ter concluído com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. Parágrafo 2º. O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo. Capítulo 2A. Do Colégio Pedro II. Artigo 13A. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Artigo 13b. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campi da instituição. Parágrafo único. A criação de novos campi fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação.